Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Quem já está comigo aqui é ele, prefeito de Campina Grande, o jovem Bruno Cunha Lima. Prefeito, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui nesta quinta-feira no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. É um prazer estar aqui. Fazia tempo que eu não vinha aqui para a bancada do Rede Verdade. Fizemos alguns frente a frente. Fizemos algumas edições do frente a frente, algumas presenciais, outras remotas. Mas aqui no Rede Verdade fazia tempo. Eu costumava vir muito aqui no tempo que estava na Assembleia Legislativa. Qual é a sua agenda de hoje em João Pessoa? Você veio... Eu vim para conceder entrevista aqui ao Sistema Arapuã. Mais cedo estava com você na bancada, com Gutenberg, com Cleilson lá na rádio. E agora estou aqui no Rede Verdade. Daqui eu volto para Campina. E hoje nós temos lá ainda uma agenda extensa. E no início da noite, lá no bairro do Araxá, estou fazendo a entrega de 400 títulos de regularização fundiária para as famílias. Bom demais. Um abraço para Campina Grande que está acompanhando a gente aqui. Sempre acompanha, sempre carinho aí da audiência. Prefeito, dessa semana toda a gente acompanhou em Brasília prefeitos do Brasil inteiro batendo lá, se mobilizando, com receio do texto da reforma tributária para frente no Senado, reclamando de quedas no FPM, reclamando do repasse de verbas, me parece, em tanto quanto até constitucionais para os municípios. Campina Grande tá imune a essa choradeira dos prefeitos do Brasil ou não? Você também tem um diagnóstico difícil do ponto de vista de recursos da União para o município de Campina Grande? Não, muito pelo contrário. Nós não só não estamos imunes, como Campina, quando se sofre, quando se tem algo nesse sentido, Campina é uma das cidades que mais sentem. Primeiro, pelo tamanho da nossa demanda, pelas nossas obrigações. Campina é uma cidade que as nossas competências extrapolam o limite físico da cidade. Só para te citar um exemplo, nós temos uma maternidade pública municipal, a única na cidade, mas que é referência em alta complexidade obstétrica e recebe pacientes de 189 municípios. A Paraíba tem 223. 189 municípios enviam pacientes para lá. Então, quando os recursos públicos, sejam federais ou estaduais, caem, naturalmente a gente sente. E o outro ponto é que, de todas as cidades da Paraíba, aqui tem o menor FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios per capita, essa é por habitante, quando você divide o valor que o município recebe pelo número de habitantes. Proporcional. Proporcionalmente, Campina é a cidade que tem o menor FPM do estado. Então, quando se reduz esse repasse, a FAMUP, por exemplo, divulgou uma nota na semana passada tratando sobre uma queda superior à casa dos 20%, 22% médios de queda de repasse de FPM. Isso gera um problema muito grande para os municípios que são os responsáveis pela grande maior parte dos serviços públicos. Trânsito, transporte, iluminação pública, zeladoria, educação básica, atenção básica de saúde. Enfim, todos esses serviços são responsabilidades dos municípios, não só de Campina Grande, mas quanto maiores as competências, maiores também são os desafios, né? Bom, saiu a lista das obras da Paraíba contempladas pelo PAC, no governo federal. Você ficou esperando ali algo a mais para Campina, mas fazendo bem pela Paraíba, prefeito Bruno Cunha Lima se sente também como região contemplada, porque tem inclusive a indicação de triplicação ali, da 230 aí para o Sertão, a duplicação para o Sertão. Como é que você olhou o resultado daquilo que o governo federal contemplou para a Paraíba? Olha, esperar, você perguntou, você esperava? Esperar a gente sempre espera. Esperar a gente sempre espera. Existe, de fato, a esperança nas pessoas de um modo geral, especialmente em nós paraibanos, de que os governos federais, e aqui não é só o governo do presidente Lula, de Bolsonaro, de Michel Temer, todos, existe uma esperança de que eles possam tentar diminuir a indiferença com que a Paraíba sempre foi tratada ao longo da história. E o resultado dessa última divulgação aponta exatamente para essa indiferença. Veja que dos 9 estados do Nordeste, o estado que menos foi contemplado foi a Paraíba. E aqui não é o simples fato de ser governo A ou B, não. Isso é um problema histórico. A Paraíba sempre, ao longo do tempo, sempre foi alijada, ela sempre foi
separada desse processo de investimento do governo central, do governo federal, para aqui com o Nordeste. Eu acho que é necessário uma força-tarefa muito grande da classe política, deixar de lado as diferenças. Diferenças existem. Tem pessoas que militam na esquerda, tem pessoas que militam na direita, tem pessoas que às vezes têm interesses políticos locais que são conflitantes, mas precisa-se ter um nível de maturidade para deixar as diferenças de lado e no momento necessário poder todo mundo dar mãos, não só à bancada federal, claro, os 12 deputados federais, os 3 senadores, mas também os prefeitos da Paraíba, os deputados estaduais, todo mundo fazer uma força-tarefa para se impor a respeitabilidade, né? Nós não vamos aceitar a Paraíba, o estado que menos vai receber recursos. Tem estados que vai receber 5 vezes mais, 6 vezes mais recursos do que a Paraíba, né? Hoje você fez, inclusive, uma leitura interessante no rádio em relação a se a Paraíba, se a classe política tivesse ainda mais unida, talvez conseguíssemos algo mais. Se eu lhe perguntar hoje e agora, assim, dos parlamentares campinenses, vamos dizer o seguinte, que estão atuando lá no Congresso, quem lhe dá um retorno, ou quem dá um retorno maior para Campina Grande hoje do ponto de vista de emendas, de recursos, de abertura de portas junto ao governo federal? Olha, de fato eu fiz essa análise e faço. E não é uma crítica, não estou apontando o dedo para ninguém, não. É uma crítica à própria classe política onde eu me insiro. Certo. Tenho algumas características, às vezes, um pouco mais distantes, mas é onde eu me insiro. Né? Se nós estivéssemos mais unidos. Se nós, classe política, não estou dizendo se vocês não, se nós, classe política, estivéssemos mais unidos, sabendo deixar as diferenças de lado, diferenças existem em todo lugar, mas naquilo que importa, Santo Agostinho dizia, nas coisas essenciais unidade, nas não essenciais liberdade. Então, cada um se sinta livre naquilo que não é essencial para se posicionar como quiser. Agora, naquilo que é essencial, precisa aprender a deixar as diferenças de lado e focar no que é mais importante. Com relação aos parlamentares que costumam enviar recursos ou aportar emendas, se eu fizer um recorte dos últimos 2 anos, né, do primeiro ano 2021 e do ano de 2022, é interessante que a gente tenha uma contribuição muito diversificada, né, porque eu nunca me furtei de bater na porta de parlamentares que muitas vezes não são da mesma corrente política que eu sigo, não são do mesmo partido, mas que, por exemplo, posso citar um caso. Na época, o senador Efraim era deputado, no ano de 2021, e Campina estava vivendo aquela hiperdemanda da pandemia, a gente recebendo pacientes da Paraíba inteira, de outros estados. O governo federal, no ano de 2021, não teve o mesmo aporte financeiro que no ano de 2020. E eu saí, naturalmente, batendo nas portas, não era pedindo para mim, era pedindo para Campina. E naquele instante, investir em Campina era, como um todo, investir na Paraíba, como ainda é. E Efraim, por exemplo, foi uma das portas que se abriram lá. O deputado Pedro, à época, foi o parlamentar que mais contribuiu. Segundo foi o deputado Efraim, terceiro foi Júlia. Então, para você ver, deputado Júlia Lemos, para você ver que não tem um perfil único, inclusive de alianças, né? E nesse ano agora, para o ano de 2023, a gente permanece fazendo essa busca, né? Você reconhece o trabalho e o retorno do senador veneziano Vital do Rego, da senadora Daniela Ribeiro, do deputado federal Romero Rodrigues, estou esquecendo mais alguém, deputado Damião Feliciano, basicamente, o deputado Aguinaldo Ribeiro, enfim. Você reconhece o trabalho de todos eles, de alguma forma? Em maior e menor medida, sim. Em maior ou menor medida, todos eles aqui e acolá dão alguma contribuição. O que se precisa avaliar é se essa contribuição ela está no mesmo nível das capacidades, das competências que poderiam. Né? Eu não vou entrar porque como eu sei que nesse mundo que a gente vive, cada texto sem contexto vira pretexto para alguma coisa, vira manchete. Posso lhe dizer uma coisa, melhor do que eu focar em quem deixa de contribuir, melhor do que eu focar numa crítica a quem não contribui, eu prefiro focar no reconhecimento a quem dá a sua contribuição. Essa é a minha característica. Eu acabei de citar senador Efraim,
ou então o deputado Pedro, o deputado Romero, até o próprio Damião Feliciano, em dado momento, chegou a destinar recursos. O senador veneziano tem sido, desde o início do ano, do final do ano passado, um aliado não só meu, mas da cidade. Né? Por exemplo, agora, recentemente, tentaram retirar a gestão plena do município na saúde, com relação ao HU. E aí não precisou de uma provocação minha, mas ele próprio tomou a frente, liderou o processo lá, tomou a iniciativa. Então, ao invés de possivelmente querer criticar quem não faz ou quem faz menos do que deveria, eu prefiro evidenciar e reconhecer quem dá a sua contribuição. Deixa eu lhe perguntar, vou lhe perguntar em linhas gerais, mas você pode ser naturalmente específico nessa resposta especificamente. Se a gente for fazer uma leitura das contas de Campina Grande, da Prefeitura de Campina Grande, para a margem de investimento, para, enfim, soluções de desafios que a população está ali pleiteando na sua porta, batendo na porta, desde a custeio mesmo, pagamento de folha, margem para obras e investimentos, ampliação de programas. Como é que você está hoje? Alguém pode dizer o seguinte, olha, a gestão em Campina Grande tem alguma dificuldade de recursos, vai ter alguma dificuldade de investimento, ou seja, para resumir, Bruno não tem dinheiro para fazer obras hoje em Campina Grande para frente. Qual é o diagnóstico financeiro para obras e ações e custeio lá em Campina Grande? Eu vou te dar uma leitura de Campina Grande e que se repete em todos os municípios, em basicamente todos os municípios. Quanto maior for o município, maiores também são os desafios. A arrecadação é maior? Mas maiores também são os desafios. Nenhuma cidade, ou praticamente nenhuma cidade, talvez com exceção de São Paulo ou outras grandes cidades do Brasil, mas praticamente nenhuma cidade e nenhum estado vai conseguir fazer grandes investimentos com o recurso de arrecadação ordinário do mês. Guardadas as proporções, mas fazendo uma comparação, é como quem está em casa nos acompanhando. Você vai dizer, você tem dinheiro para comprar um carro zero ou um carro usado? Só, se for para pagar à vista, é bem provável que 95% da população não tenha. Mas você tem condições de, por exemplo, buscar um banco e fazer um financiamento de um carro, de uma moto, aí talvez uma boa parte já consiga. Então, o nosso esforço lá foi o de construir essa capacidade de financiamento, porque, mais uma vez, nem Campina Grande, nem praticamente nenhuma cidade vai conseguir fazer grandes obras. Consegue fazer obras pontuais, a pavimentação de uma rua, a construção de um posto de saúde, a construção de alguma coisa específica com recurso próprio, desde que demande um investimento relativamente pequeno ou até que se tenha um prazo de obra grande. E você conseguiu isso lá em Campina? Nós conseguimos. E aí, fruto dessa renegociação de dívidas, a gente sentou, foi renegociar, fazer a consolidação das dívidas do município. Grande parte delas remontavam aos anos 70. A gente fez essa renegociação, fez alguns outros pagamentos. A gente conseguiu, em linhas gerais, no primeiro ano e no início do segundo, reduzir em 532 milhões de reais a dívida do município. Se você pegar os 13,75 da taxa de juros, que era até a semana passada, aqui no Brasil, e fizer incidir isso dá só de juros sobre a dívida do município 73 milhões de reais para esse ano, que a gente conseguiu economizar. Então, ao invés de pagar esses 73 de juros, eu passei até a capacidade, o município passou até a capacidade de pleitear junto às instituições financeiras, tanto aos bancos nacionais quanto aos bancos internacionais, o crédito para financiamento dessas grandes obras. E com isso, nós temos cerca de 600 milhões em investimentos de financiamento, mas juntando com recursos de emenda, com recursos próprios, com recursos do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que financia a construção de escolas, de creches, juntando tudo isso dá quase 1 bilhão. 1 bilhão. Você tem... Mas você vai poder executar esse valor ao longo desse ano de 2023 e 2024? Com todos eles. Só vou poder, como nós já estamos. Quem estiver em Campina, quem estiver nos assistindo, sabe que, por exemplo, se você for lá na região da Zona Leste, entre Monte Castelo, Santo Antônio, Vila Castelo Branco, Jardim Tavares e Alto Branco, nesse exato momento as máquinas estão lá trabalhando, abrindo uma avenida, a Avenida Félix Araújo. Quem mora na região do Dinamérica, Bodocongó, está acompanhando a continuação, a segunda etapa do canal do Bodocongó, uma obra grande que vai levar o canal até
a Rua Francisco Lopes de Almeida, ali na Ponte do Cruzeiro. Essa semana foi concluída a licitação do Parque Evaldo Cruz, o Parque do Açude Novo, que é outra grande obra importante para devolver um espaço bonito, que criou muitas memórias nos anos 70, 80 e parte dos anos 90 na cidade, mas que terminou se tornando um lugar perigoso. Então, todos esses investimentos já estão acontecendo, não é que vão acontecer. E à medida que agora as licitações forem, os contratos forem sendo assinados e as ordens de serviço foram sendo emitidas, e as obras começaram, é que o ritmo só acelera, né? Eclesiastes diz, na terra sob o céu, há tempo para todo propósito, há tempo de plantar e há tempo de se colher o que se plantou. A gente semeou projetos, semeou organização financeira durante 2 anos e chegou o momento da colheita. Bom, no rádio eu comecei lhe entrevistando pela parte política para depois entrar no administrativo. Aqui eu fiz o contrário, lhe dei uma colher de chá, comecei no administrativo, mas vamos concluir aqui com política. Tem algumas perguntas nesse sentido. A primeira delas de forma bem clara. O deputado Tovar Correia Lima, em entrevista, sinalizou que sim, poderia admitir a disputa à Prefeitura de Campina Grande. Em 2024, inclusive, isso no meio de uma discussão de como é que está essa relação com Romero Rodrigues e com o próprio Tovar. Como é que você recebeu isso? Olha, qualquer cidadão que tenha o título de eleitor na cidade, seja maior de 21 anos, seja filiado a um partido e que o partido aceite sua candidatura, qualquer um pode. E é legítimo a qualquer cidadão poder pleitear isso, inclusive ao próprio deputado Tovar e a todos os outros. Mas eu, particularmente, acredito que a proporção que tomou a declaração foi muito mais no sentido de tirar de um contexto a declaração dele, porque, naturalmente, todos que fazem parte da política têm a expectativa de gerir sua cidade, gerir seu estado, né? E todo jogador de time de base de futebol sonha em jogar no time principal e até a seleção brasileira. Na política não é diferente. Então, agora, se você me perguntar se eu acredito que o deputado Tovar vai para a base do governo, que o deputado Tovar vai ser candidato, eu não acredito por uma questão de coerência. Definitivamente não acredito. Óbvio que perguntado, instado, questionado sobre o desejo de ser prefeito, o desejo de disputar, não só ele, diversos vão dizer que é óbvio que se a cidade, se o seu estado lhe fizesse chamamento, lhe fizesse convite, quem é aqui em sã consciência que está dentro do mundo da política vai negar o desafio de poder assumir a gestão de um estado que você ama, de uma cidade que você ama. Mas talvez esse estímulo viesse muito mais do fato de que da presença do senador veneziano Vital do Rego hoje dentro do seu projeto de presente e talvez de futuro, que eu quero perguntar objetivamente sobre isso. Mas, de forma muito clara, como compatibilizar a presença de projeto político, não é a presença hoje num palanque, porque cabe, não é só botar um palanque grande, mas do projeto político... E precisa ser grande e reforçado, porque eu tenho quase 2 metros de altura. Pois bem, como compatibilizar veneziano e Romero na mesma agenda política de Bruno Cunha Lima? Do mesmo jeito que se compatibiliza, não é só veneziano e Romero. Do mesmo jeito que se compatibiliza a mim, a Pedro, a Rui, né, a todos os nossos amigos, os nossos aliados, quando você faz parte de um time, né, quando você faz parte de um ajuntamento, quando você faz parte ali de uma equipe, né, se você, mais uma vez, voltando para uma comparação agora com o futebol, ninguém ganha uma partida sozinho, né, e ninguém vai conseguir jogar os 90 minutos em campo jogando sozinho. Então, na política, você compatibilizando pessoas e compatibilizando agendas, né, porque da mesma forma, Pedro, por exemplo, pode pleitear ser candidato a governador em 2026. Né, o senador Efraim pode pleitear ser candidato a governador em 2026. E a bem da verdade, qualquer um dos nossos aliados... Bruno Cunha Lima também pode ser reeleito? Posso. Não é, lhe digo com a sinceridade e com o temor que eu tenho a Deus, e que a palavra de Deus diz que ele conhece a palavra antes que ela venha à boca. Né? Então, ele sabe que eu não estou dizendo isso da boca para fora. Poder, pode. Bruno, é uma obstinação
é uma obsessão. Não existe, até porque, como eu disse, eu faço Mas parte... seria uma trajetória natural o prefeito reeleito de Campina Grande? Mas eu faço parte de um time, Luiz, e nesse time, naturalmente, o mais importante é apresentar... O Estado já deu, especialmente as grandes cidades, João Pessoa, Campinas, Santa Rita, Cabedelo, Bahia, Mamanguape, deram uma demonstração de que desejam uma forma nova de governar. Foi isso que se deu com o resultado da eleição de Pedro no ano passado. Então, como nós fazemos parte de um ajuntamento, de um time, quem estiver melhor deve apresentar, deve liderar essa caminhada no ano de 2026. Só que, na minha visão, eu acho extremamente prematuro, extremamente prejudicial. Não é só para a política, não. É para o Estado. A gente ficar colocando, ou ficarem colocando o carro na frente dos bois. Antes de 26 tem 24. Né? E antes de 24, tem 1 ano e 2 meses para todo mundo trabalhar, para mostrar serviço. Então, no final das contas, ninguém toma nada que é de ninguém, porque o que tem de acontecer tem força demais. O correto é todo mundo trabalhar num sentimento de unidade, de transparência, de sinceridade, cada um colocar os seus pleitos na mesa e quando o 26 chegar, que eu acho extremamente antecipado, quando o 26 chegar, aquele que tiver melhor do nosso time vai. Né? Não vejo dificuldade nisso. Tá aí. A minha diretora aqui, Daiana, está dizendo que estourou. Eu não sei se é a audiência ou é o tempo, né? Eu vou presumir que sejam as duas coisas aqui. Prefeito, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade, viu? Eu que agradeço, Luiz. Agradeço a todo o time aqui do Sistema Arapuã. Deixar um abraço forte ao nosso presidente João Gregório, a todos que fazem Arapuã. Mais uma vez me colocar à disposição. Estava com saudade de vir aqui para o Rede Verdade. Mas vamos fazer um frente a frente presencial também. Vamos sim. Tuas ordens. Deus nos abençoe. Bom demais. Bom, a gente vai ficando por aqui. É você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.